Olá, seja muito bem-vinda por aqui hoje. Eu sou a Adriana Miranda. Se você não me conhece ainda, vem aqui que eu vou te contar quem eu sou. Sou professora de artesanato em madeira, mentora de transformação pessoal e se você, assim como eu, gosta de artesanato e gosta de trazer leveza para a sua vida através do artesanato, esse é o lugar certo para você. Por aqui você não vai encontrar somente artesanato, vai encontrar também muita mensagem para transformar a sua vida através da mudança de pensamento e mentalidade. Então fica aqui comigo. A aula de hoje é uma dica para você que está começando no artesanato e ainda tem algumas dúvidas. Então coloquei lá nas minhas redes sociais algumas enquetes para saber o que você quer ver por aqui. E esse vídeo de hoje é em resposta às mensagens de vocês para mim lá nas outras redes. Então fica aqui comigo se você gosta de dica de artesanato. Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vou trazer aqui para vocês tudo que nós vamos fazer, tá? Eu resolvi trazer algumas séries aqui que eu intitulei de Dicas da Adri. Quero que vocês que estão começando no artesanato agora peguem alguns macetes muito importantes para te ajudar aí no seu dia a dia do artesanato e que são coisas simples, mas que se a gente não faz, atrapalha demais o nosso artesanato e demanda mais tempo para a gente deixar a nossa peça daquele jeitinho maravilhoso que a gente gosta, tá bom? Então vamos lá. A primeira aula dessa série de dicas é a respeito do branco perfeito. Eu sempre trago aqui para vocês dicas e se você for lá nas minhas outras redes sociais e rolar lá o feed, no comecinho da minha entrega de conteúdo lá para vocês, eu trago bastante dica, então já te convido a seguir por lá, vou deixar tudo marcadinho aqui para você, para facilitar a sua vida, tá bom? E lá eu mostro para vocês em um dos primeiros posts que eu trago de dicas a respeito do branco perfeito. Existem várias maneiras de você fazer um branco perfeito. Uma delas é usar a tinta em spray. A tinta spray, ela é a tinta que mais tem pigmento e vai te ajudar a deixar aquele branquinho bem perfeito. Mas o spray também tem lá as suas particularidades e não é sobre ele que eu vou falar com você hoje. Hoje eu vou te dar uma dica, vou fazer o branco perfeito aqui nesta parte dessa urna. Essa peça é uma peça que eu vou fazer num programa de televisão amanhã, então eu tô preparando já a minha peça para levar lá pro programa e vou deixar a dica, aproveitar esse momento para deixar essa dica para você. Então o que a gente vai pintar é essa parte de baixo aqui da urna. Primeira coisa que nós temos que fazer, então já anota aí, pega aí um papelzinho, uma caneta para você deixar anotado o branco perfeito, dica da Adriana, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa é a gente preparar a nossa peça. Sempre prepare a sua peça. Quanto mais bem preparada, mais fácil de você fazer a cobertura do branco e menos tinta você vai gastar. Então vale a pena você investir numa goma laca indiana. Aqui neste caso eu estou usando a goma laca que eu mesma preparei. Lá no meu perfil da rede social também tem um vídeo onde eu ensino a preparar essa goma laca indiana. Então se você quiser saber como faz, dá um pulinho lá, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Usar a goma laca indiana para preparar o fundo da minha peça. Ó, vou abrir aqui. Eu deixo num vidro com tampa, porque a goma laca indiana, a base dela é álcool. Se eu deixar aberto, ela vai evaporar e eu gosto de deixar no vidrinho com tampa fechado, tá bom? Deixo um pincel de cabo amarelo já separadinho especificamente para isso. Então, o que eu faço primeiro? Abro aqui, eu já deixo, olha, se vocês verem, o meu pincel tá bem durinho aqui, ó, porque eu deixo ele exclusivamente para goma laca.
primeira coisa, vou colocar o meu pincel aqui, vou deixar de 2 a 3 minutinhos só para esse álcool que tem na goma laca diluir a cerda do meu pincel e amolecer a minha cerda, tá bom? Com o passar do tempo, eu passei a não limpar o meu pincel após o uso, porque como eu uso bastante, cada vez que eu passava o impermeabilizante na minha peça, eu ia lá no álcool, limpava, depois ia lá na pia, passava detergente, limpava a cerda, sempre ficava bem limpinho, ficava, mas demandava muito tempo e com a correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue isso, e essa foi a maneira que eu encontrei de facilitar a minha vida. Então, dica boa, dica compartilhada, pode deixar aí o seu pincel de goma laca sem lavar, depois é só você mergulhar ele direto aqui na goma laca, deixa uns minutinhos e aí sim você consegue utilizar, tá bom? Prontinho, meu pincel já está macio, a cerda dele já está macia, eu vou preparar então a minha peça aqui. Eu não lixei a minha peça diretamente da mesma maneira que ela veio quando eu comprei, ela está aqui. A única coisa que eu fiz foi tirar as ferragens e aí eu sempre venho com um paninho, limpa o paninho, limpa com paninho, tira bem o pó da sua peça e aí sim você começa a trabalhar, mas não lixe a sua madeira direto, tá bom? Sem a pintura antes. Nunca lixe o seu MDF cru assim, tá? Prontinho, nossa peça de MDF já está toda impermeabilizada por dentro e por fora. A goma laca indiana, por ser a base de álcool, ela evapora bem rapidinho e você já consegue trabalhar logo em seguida, tá bom? Não precisa esperar muito tempo para secar, você já pode vir fazendo as próximas etapas da sua preparação da peça. Peça preparada, a gente vai trabalhar com a tinta agora. E aqui é onde eu quero vir com a dica para vocês, tá? Olha lá o barulho do vizinho, não reparem, tá, gente? Então, olha, eu uso tinta branca de parede, mas você aí na sua casa, no seu ateliê, você pode utilizar a tinta que você quiser, tá bom? Não se preocupa com marca, não se preocupa com nada. Use o que você tem em casa. Eu sempre falo para vocês que aqui o intuito é ensinar para vocês a fazerem um artesanato bonito e mais do que tudo, usar o artesanato como ferramenta para te auxiliar e ter uma vida mais leve. Então, não se preocupe em sair gastando material, comprando tudo que o professor fala na internet, tá bom, gente? Faça o teste aí na sua casa, use o que você tem, você consegue, eu tenho certeza que você consegue fazer uma peça linda com pouco produto e com o que você tem aí, tá bom? Então, eu utilizo a tinta de parede. O que eu faço? Diluo a tinta de parede num baldinho e aí eu coloco numa garrafinha de água, tá? E deixo aqui bem tampadinha. Conforme eu for usando, eu vou diluindo mais e vou colocando aqui. Agora é que vem o pulo do gato. O branco, ele é a cor mais difícil de passar na madeira e ficar uma cobertura perfeita. Qual foi a opção que eu encontrei para fazer o fundo antes do branco? Então, antes de vir com a tinta na cor branco, eu vou fazer a pintura com uma tinta, mais uma vez, esquece marca, esquece tudo, usa a que você tiver aí, tá bom?
Eu dou preferência pela tinta acrílica, eu gosto mais da tinta acrílica porque eu acho que ela tem um pigmento maior e ela dá uma cobertura melhor. Mas aqui com vocês hoje eu vou utilizar uma PVA e tá tudo bem, dá certo da mesma maneira, tá bom? É questão de gosto. Então eu, Adriana Miranda, prefiro a acrílica, mas quando eu não tenho acrílica, eu uso a PVA sem problema nenhum, tá bom? E o que eu vou fazer? Antes de passar o branco, eu vou dar um fundo com a tinta areia, mineral, um bege claro, uma tinta que vai dar uma cobertura maior na minha peça, sem ser o branco. Então, antes do branco, eu vou passar essas 3 cores que eu falei para vocês. Pode ser o areia, pode ser o mineral, pode ser o bege. Qualquer cor que dê um fundo mais escuro na sua peça, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer isso com vocês aqui. Coloquei aqui a tinta numa bandejinha, eu umedeci o meu rolinho de espuma com álcool, só para poder dar uma leve umedecida. Eu testo na minha mão aqui, olha, para ter certeza, eu não quero o meu rolinho de espumas com muita umidade. Senão eu vou criar textura aqui na minha peça e vai dificultar deixar um fundo bem bonito, tá bom? Então, leve umedecida com álcool, eu deixo num borrifadorzinho assim, olha. Vou carregar o meu rolinho de espuma bem carregadinho. Ó, carrega bem, trabalha ele aqui na sua bandeja. E você vem passando o bege em tudo. Passo primeiro em uma direção, antes mesmo de secar, eu já viro na outra direção e passo dando o fundo da peça no bege. Depois que eu espalhei bem, vem com a mão bem levinha, ó, minha mão já tá bem levinha e venho terminando de esticar, tá? Eu vou deixar esse fundo, é para passar um fundo bem passadinho, tá? Desse bege. E vou fazer isso em toda a minha peça. Prontinho, uma demão da tinta na cor, deixa eu só confirmar aqui, areia. Deixa eu colocar bem pertinho para vocês verem como cobriu, ó, agora sim, focou. Cobriu a nossa cor do MDF, que é aquela cor mais marrom. Ficou umas falhazinhas aqui da tinta, mas tá tudo bem. O que eu precisava é que ficasse com esse fundo tirando o marrom, tá bom? O importante aqui é eu tirar essa cor amarronzada da peça, porque aí vai ficar mais difícil de eu cobrir. Agora a gente vai lixar a nossa peça e aqui tá outra dica para o seu branco perfeito. Eu gosto de utilizar uma lixa 400, não gosto de utilizar lixa muito grossa. Acabou aqui, eu não tenho a lixa 400 branca. Para você fazer o lixamento da tua peça na cor branco, não utilize essa lixa preta, porque vai riscar a tua peça e vai ficar mais difícil de você cobrir. Então, eu sempre tenho essas lixas aqui que a gente compra em casa de material de construção mesmo. Eu uso lixa 320 e 400 dessas lixas aqui de parede, lixa d'água, tá? E deixo já cortadinha um monte aqui dentro de um potinho que facilita a minha vida. Como eu não tenho dela na cor branco, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa lixa aqui, que é uma lixa portuguesa, dessas que vem com espuminha, mas a minha 400 também acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a lixa 600, não tem problema. O grande segredo aqui é eu deixar a minha peça lisinha, mas não tirar a tinta de baixo. Se eu usar uma lixa muito grossa,
eu vou tirar a tinta, vai ficar falhado e aí eu vou precisar passar uma segunda demão. Então, como eu não quero passar uma segunda demão, o que que eu venho? Com uma lixa grão mais alto, quanto mais alto o número da lixa, mais fina ela é. E vou fazer o lixamento, ó, bem delicado. Faço esse lixamento, posso ir de um lado, posso ir do outro. Eu não estou apertando, eu tô só tirando o áspero da minha peça. E vocês vão perceber aí, depois vocês deixem anotado aqui, volta pra me contar, tá bom? Quem pega uma peça minha sabe o quanto a minha peça é lisa, é de uma textura maravilhosa e esse é o começo do meu acabamento. Então o acabamento ele não está só no verniz, ele começa na preparação da tua peça. Vem, olha, não precisa apertar a sua mão, vem com a mão bem levinha e vai lixando onde você percebe que tem mais imperfeição, vai passando a tua mão, vai virando, ó, pode ir de um lado, pode ir do outro, não tem problema, tá? O importante é a sua peça ficar bem lisinha. Onde tem as marcas aqui do fecho que tinha anterior, a gente vai dar uma apertadinha maior. Aqui eu vou fazer uma decupagem, então não tem problema eu deixar assim, mas se você for fazer uma técnica que não vá cobrir o furinho, aí você tem que fazer um outro acabamento aqui, tá? Mas não é o foco desse vídeo. Então aqui, vou dar uma apertadinha maior aqui, só para tirar esse relevo da madeira, porque a decupagem vai cobrir aqui, tá? Tá vendo que quando eu aperto um pouco mais, olha o que acontece com a madeira. Olha com a tinta, olha como sai a tinta. Aqui eu apertei porque eu queria tirar o relevo desse fecho. Olha como sai a tinta. Não é isso que a gente quer. Por isso que eu tô falando para vocês irem bem devagar, com a mão bem levinha, tá? Ó. E é bom isso acontecer no vídeo para vocês verem o que vai acontecer aí na peça de vocês, se vocês apertarem, tá? Percebe que, olha, eu tô colocando a minha mão aqui, eu tô indo sem apertar, tá? É só fazer esse movimento de vai e volta. Não esquece depois de voltar aqui para me dar o seu feedback, para falar se você fez essa dica aí que eu tô te dando e como que ficou aí, tá bom? Eu vou esperar a resposta de vocês. Aproveitando, já peço para você, se você chegou aqui e ainda não me conhece, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos e segue também lá nas outras redes sociais. Eu vou deixar a dica, a descrição aqui das outras redes para você também acompanhar tudo que a gente faz por lá, tá bom? E me conta como que você faz o seu branco perfeito aí nas suas peças. Me conta se você tem alguma outra dica do branco perfeito, tá? Ó, vamos tirar toda a poeirinha da nossa peça, limpa bem ela. Limpa a sua bancada, trabalha sempre com o lugar que você vai fazer a sua pintura bem limpinho. Ó, a nossa peça ficou assim. Deixa eu colocar bem de pertinho e focar para você enxergar aí, tá? Ó, tá vendo? Então aqui saiu um pouquinho da tinta de baixo. Eu não vou cobrir com a tinta cor areia novamente, eu vou deixar assim para vocês verem o que acontece, tá? Como que fica, a diferença que dá. E aí, as outras laterais estão assim, tá? Olha. Então, vamos lá agora fazer a cobertura
com o branco, que é a cor que a gente quer aqui na nossa peça. Antes de iniciar a pintura aqui com o branco, eu quero dar uma outra dica para vocês que vai fazer total diferença no acabamento da tua peça no branco perfeito. Você precisa tomar cuidado com a qualidade da espuma do seu rolinho, tá bom? Você pode utilizar o rolinho pigmeu, você pode utilizar esse que tem o acabamento liso aqui, aí ele facilita. Esses rolinhos, eles são excelentes para pintar a parte interna da peça. Pode usar esse maiorzinho aqui e pode utilizar esse com o cabo maior, que também não tem o plástico aqui, né, do cabo aqui do lado, como o rolinho pigmeu, e também é ótimo para fazer a pintura da parte interna. Por que eu tô falando para vocês tomarem cuidado com a espuma? Deixa eu colocar bem pertinho de vocês aqui, olha, esse meu rolinho, ele tá bem velhinho, olha, tá vendo que a trama da minha espuma tá bem aberta? Vocês conseguem visualizar aqui, olha, a trama dele tá bem gasta, essa espuma já foi utilizada, lavada, lavada, percebe que ele tá até manchado de tinta. Se eu fizer a pintura com este rolinho, vou deixar textura na minha peça e aí o branco não vai ficar perfeito. Ele vai deixar textura. Conforme eu passar o rolinho na minha peça, eu vou precisar apertar para descarregar a tinta no MDF. Conforme eu apertar, eu deixo marca, e quanto mais marca de rolinho eu deixo, menos o meu branco fica perfeito, tá bom? Então, o ideal é eu utilizar um rolinho de espumas novo. Deixa eu colocar bem pertinho e ver se foca. Olha lá, ó. Tá vendo como o rolinho novo, o cabo não é novo, tá? Mas a espuma do rolinho, ele é novinha, ela tá novinha. Tá vendo como a trama é bem fechadinha? Olha a diferença de uma trama para outra. Olha esse daqui que também é bem novinho, olha a diferença da trama. E este daqui também. Então, qualquer um dos rolinhos que estejam com a trama da espuma novinha vai facilitar o teu trabalho, tá bom? Não use um rolinho velho para você fazer a sua pintura. Dê preferência pelo rolinho novo. Isso vai facilitar o seu trabalho e vai adiantar o processo. Você não vai precisar ficar passando cada vez mais tinta, tá bom? Vamos lá para a próxima dica agora. Prontinho, peça lixada, rolinho de espuma escolhido. O que eu vou fazer? Colocar a minha tinta na cor branco aqui na minha bandejinha. Vou despejar aqui a tinta. Qual é o segredo aqui também? Olha, eu vou carregar o meu rolinho de espuma. O meu rolinho já está úmido, eu já umedeci, já passei aqui, já verifiquei que ele não está muito úmido, é só um leve umedecido para facilitar esse rolinho de deslizar na minha peça. Vou carregar. E aí, toda a espuma precisa estar carregada com a tinta na cor branco. Eu não posso ter um excesso de tinta num lugar e falta no outro. Então eu vou carregar, espalhar bem essa tinta branco aqui. Carreguei, percebi que eu tô numa quantidade suficiente de tinta. Deixo a minha bandejinha de lado e a gente vai fazer a cobertura. O terceiro, quarto, gente, já me perdi na quantidade de dicas aqui, tá? Não aperta o seu rolinho, é para você depositar a tinta e ir espalhando. Não aperta, porque quando você aperta, você cria texturas diferentes nos locais, nos espaços da sua madeira, tá? Então,
vem com a tinta, olha, depositando e espalhando. Espalhou bem de um lado, já vira do outro e faz o sentido contrário. Pode já vir nas laterais aqui da caixa, ó, e já passar. Ó, esticou bem, percebeu que não tem nenhuma marca de rolinho, olha. Essa é a primeira demão do branco. Então, olha como ficou o bege aqui e o branco aqui. Cobriu muito bem a nossa peça. O que que a gente vai fazer aqui? Seca ou você passa em tudo. Eu prefiro ir secando lado por lado, porque aí eu já vou visualizando como que tá a nossa tinta. A gente só consegue ver a cor exatamente como ficou depois da tinta seca. Então, vamos secar e a gente vai fazer essa mesma cobertura em todos os lados da peça, tá? Prontinho, as 4 laterais passadas na primeira demão de branco e o branco já tá muito perfeito, ele tá bem passadinho. Se você quiser para fazer decopagem, já você pode parar por aqui, porque quando você colocar o guardanapo aqui em cima, vai ficar coberto e vai ficar com fundo e não vai ter problema. Se você quiser deixar a peça bem branquinha, quer fazer uma peça infantil, por exemplo, e você quer a peça branca, a gente vai fazer aqui uma segunda demão e eu vou fazer com vocês, tá? Olha o carro do óleo, gente. Passa carro do óleo aí na rua de vocês. O que que a gente vai fazer? Vamos lixar novamente. Entre uma demão e outra, sempre lixe da mesma maneira, com a mão leve de um lado e de outro, tá bom? Olha aí. Olha o carro do óleo, gente. Peça lixada, vamos passar a segunda demão. Vocês percebem que eu passo a lixa, depois eu venho com a minha mão sempre passando para ver aonde que tem, se tem algum outro espaço que tá precisando de lixar ou não, tá? Percebam também que aqui embaixo, onde tá bege, que eu passei uma demão, eu não estou passando branco, porque eu vou fazer o acabamento com outra cor. Mas isso é o vídeo essa peça, é a peça, como eu falei pra vocês, que eu vou fazer no programa de televisão amanhã. Então depois vocês vejam o acabamento como que eu fiz, tá bom? Mas o intuito do vídeo aqui é mostrar o branco pra vocês. Vamos lá, a gente vai passar a segunda demão do branco. Da mesma maneira, carrego meu rolinho bem, estico bem aqui. Sempre com a mão leve, não aperte a sua mão e vem passando da mesma maneira. Você vai fazer isso nas 4 laterais novamente, tá?
E lembrando, gente, eu estou utilizando tinta PVA de parede. Pode fazer isso com a tinta de artesanato, pode fazer com a tinta acrílica, pode fazer com a tinta PVA, pode fazer com a tinta chalk. A tinta chalk, ela vai dar uma cobertura maior, inclusive, por conta do pigmento. Então, escolha o que você tem aí na sua casa, tá? Faça com o que você tem. Mesmo a tinta chalk, que já tem uma cobertura maior, se você fizer esse processo, vai facilitar a sua vida, tá? Me conta aí depois que tinta que você utilizou para fazer a cobertura do branco perfeito. Prontinho, segunda demão, peça lixada novamente com a mão bem levinha. A minha peça tá bem lisinha. E aí, a última dica para vocês. Deixa eu colocar bem de pertinho, vamos ver aqui se vocês conseguem visualizar. Eu vou tirar foto e vou deixar aqui na comunidade para vocês, tá bom? Para que vocês consigam enxergar. Tá vendo como ela tá bem branquinha, não aparece mais o fundo, mas percebe que eu tenho um certo relevo, uma certa textura do rolinho de espuma, percebe? E aí, essa é a última dica para vocês. Escolham uma tinta de boa qualidade. Por quê? Quanto mais demão você passar do branco, mais a tua peça vai ficar com relevo, porque a própria tinta deixa uma textura. A tinta é um componente químico, então a própria tinta vai deixando uma texturinha na tua peça. Quando você usa uma tinta de boa qualidade, ela demanda muito menos demãos de tinta do que uma tinta de péssima qualidade, que você tem que ficar passando e passando e o pigmento não é suficiente para cobrir. Então, principalmente o branco, utilize uma tinta de boa qualidade, tá? No meu caso, como eu falei, eu estou utilizando tinta PVA, mas ela é a de parede, que tem um pigmento maior, tá? Existem aí excelentes opções no mercado de tintas de artesanato com uma cobertura excelente. Faça o teste aí, me conta aqui nos comentários que tinta que você gosta de utilizar pra gente poder trocar as nossas experiências, tá bom? Eu vou deixar isso daqui então com foto pra vocês, pra gente terminar o nosso vídeo de dica. E me conta também aqui nos comentários que outras técnicas que você gostaria que eu trouxesse para você nas dicas da Adri aqui no nosso canal, tá bom? Esse canal não é só meu, ele é nosso e é para vocês que eu faço todo esse trabalho de vídeos semanais aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu levantar o vídeo que eu quero dar um recadinho para vocês. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de dica do branco perfeito. Espero seu comentário aqui embaixo também. E eu quero te fazer um convite muito especial. Além do programa de TV que a gente vai participar amanhã, dia 30 do 11, e eu vou deixar link para vocês, eu vou deixar
todas as informações para que vocês possam assistir junto comigo. Eu quero convidar vocês para participarem dos meus movimentos terapêuticos agora do mês de dezembro. Se você não conhece o meu trabalho na parte terapêutica, eu te convido a conhecer meu Instagram, adrianamiranda.terapeuta. Por lá eu trago muitos movimentos terapêuticos para te ajudar a mudar a sua mentalidade e trazer cada dia mais leveza para a tua vida. Somos energia e através dessa energia positiva a gente consegue expandir o nosso ser e nos tornar pessoas mais felizes, mais leves e aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. Porque elas vão aparecer, o que a gente precisa saber é aprender a lidar com elas. Eu tenho certeza que você consegue. Se você tá aí passando por um momento difícil, não desiste, não se desespera. O artesanato é uma excelente ferramenta para te auxiliar nesse processo. Eu sempre falo, se nós somos capazes de transformar uma peça crua em uma obra de arte, porque sim, os nossos artesanatos são obras de arte, nós somos capazes de transformar a nossa vida. Só depende da nossa escolha. E aí eu estou aqui para dar a minha mão para você, para juntos formarmos essa rede de apoio e seguirmos de mãos dadas, conseguindo uma de mão dada com a outra, puxar quem está mais adiantada no processo, dá a mão para outra e ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Juntas nós podemos mais e vamos mais longe. Eu tô aqui por você, de mão estendida. Vem comigo, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus, até o próximo vídeo.